Fala aí, gente! Quem tem acompanhado esse canal desde o seu início deve ter notado que nos últimos 4 ou 5 anos eu tenho feito toda a captação, quase toda a captação de áudio dos vídeos desse canal através desse microfone que está aqui, o Sony SM-CS3, tá certo? Peraí, deixa eu dar uma olhada. Isso, o Sony SM-CS3, que eu adquiri em 2007 numa viagem que eu fiz com a minha família para Orlando, nos Estados Unidos, onde inclusive eu comprei a câmera na qual eu tenho registrado a maior parte dos vídeos daqui, que é a Canon G7X Mark II, e mais alguns equipamentos, entre eles, que também é usado para captação de áudio, esse gravador digital aqui, o Zoom H1. Mas voltando ao microfone, se você der uma olhada aqui com muito cuidado, você vai perceber que ele está um pouquinho desgastado, né? Tá com esse cromado aqui já bastante comido, o que não significa que ele não esteja funcionando muito bem até agora. Todas as pessoas que eu conheço que trabalham com audiovisual e que utilizam o Sony SM-CS3 falam muito bem desse microfone. Você está ouvindo a captação do áudio agora através dele e consegue perceber muito bem que é um produto de qualidade. Porém, eu tenho sentido um pouco de falta de um outro tipo de microfone onde eu pudesse inclusive mudar um pouco a cara dos vídeos aqui do canal. E foi em função disso que eu adquiri a maravilha tecnológica que está dentro dessa caixinha aqui e sobre a qual nós vamos falar hoje. Esse aqui é o microfone condensador Fifine K670. Então, vamos falar sobre ele. Sem nenhuma enrolação, vamos direto. Vocês estão vendo imagens aí do unboxing do nosso microfone. Espero aqui dar mais uma dica legal para você que é professor e professora, e para você que está procurando um bom microfone e veio aqui assistir a análise de um usuário e não de um especialista no assunto. Até uma coisa curiosa aqui é em relação ao nome dessa marca, né? Porque em reviews, unboxings estrangeiros, eu ouvi o nome Fifine, em outros lugares Fifine, e até em canais brasileiros eu ouvi o nome Fifine. Então, já que a gente tem aí uma dúvida se a gente vai pronunciar esses is de acordo com a língua inglesa ou com o português, vamos botar o meio termo, Fifine. É assim que eu tenho chamado a marca. Bom, a gente já tem aqui, abrindo a caixa, o manual de instruções, bastante intuitivo, com muitas figuras, bem detalhado, um bom manual para quem lê o manual de instruções, né? Aqui tem um folheto e abaixo dessa espuma é que a gente vai encontrar o conteúdo. Eu vou direto aqui para o microfone. Esse é o microfone, percebam que ele é pequenininho, ele não tem uma dimensão muito grande. Aqui um botão de volume, a gente vai falar um pouco sobre ele, mostrar um pouco sobre ele mais tarde. Na parte de trás vocês conseguem ver uma saída P2 para fone de ouvido e vocês vão perceber que esse microfone funciona como uma verdadeira interface de áudio, na qual você vai poder, através dos fones, ouvir a sua voz, mas também vai conseguir ouvir todos os sons que vão ser produzidos pelo seu computador. Aqui a gente tem a base, uma base pesadinha, dá para sentir o peso de imediato, então ela vai sustentar bem o microfone caso você ponha ele na mesa. Aqui nós temos um cabo de tamanho considerável. De um lado nós temos o USB convencional e do outro lado aquele plug semelhante ao plug que a gente usa em impressoras, tá? E aqui a haste que vai ser enroscada na base e nela vai ser enroscado o suporte do microfone. Dessa forma a gente tem aí o microfone caso você vá utilizá-lo em cima da mesa. Esse é o nosso microfone Fifine K670.
Além disso, a gente tem aqui um adaptador que você vai utilizar no caso aí de um pedestal que tenha uma rosca menor do que a rosca padrão dos pedestais que são utilizados para microfones musicais. Então, aqui está o nosso amigo, o Fifine K670. Eu já coloquei ele, inclusive, utilizando aquele adaptadorzinho que eu mostrei para vocês, aqui nesse pedestal, nesse suporte móvel que está preso à minha mesa, e dá para perceber, né? A gente tem aqui o botão de volume, já aqui na parte de trás já está conectado esse fone de ouvido aqui, um excelente fone que também foi comprado, né, na tal viagem que eu citei lá atrás, que ligado, conectado aqui ao microfone, eu vou ter nele uma verdadeira interface de áudio, onde todos os sons do computador serão reproduzidos, né, para o fone de ouvido, além de captar a minha voz. Uma coisa que poderia ser um pouco melhor nele é se a gente tivesse um segundo botão de volume, já que esse único botão de volume ele não só vai alterar o volume de captação do microfone, mas também vai mexer no volume do fone de ouvido. Porém, tem que se levar em consideração que a escolha que eu fiz aqui pelo K670 é uma escolha pautada muito na racionalidade e na relação custo-benefício. Afinal de contas, esse microfone foi comprado da China por R$300. Como eu disse, funciona muito bem, e se a gente comparar com os tops que estão sendo vendidos hoje no mercado, como por exemplo o HyperX Quadcast, que é utilizado aí pela maior parte dos grandes youtubers na atualidade, ou mesmo os mais caros e os melhores, sem dúvida alguma, que são os microfones condensadores da Shure. Aliás, a Shure faz os melhores microfones. Até hoje eu não consegui encontrar nada que superasse a marca. Porém, vamos levar em consideração a relação custo-benefício. E aí, nessa escolha, o que a gente faz é uma busca mais equilibrada com base no uso que a gente vai fazer do equipamento. No meu caso, eu não vou utilizar apenas para gravar os vídeos aqui do canal. Eu já fiz alguns testes com esse microfone dando aula, porém, de uns anos para cá, o governo chinês vem impondo cada vez mais as suas decisões sobre Hong Kong. Tanto que há alguns anos a gente viu, né, e viu uma sequência de manifestações pró-democracia. Aliás, não é nem pró-democracia no sentido daquelas que aconteceram em 1989, que foi o finalzinho da última aula, que resultaram no massacre da Praça da Paz Celestial, né, que é né, bem contraditório, o massacre da Praça da Paz Celestial, né? Que aconteceu lá em 1989. Não é nem essa situação. A situação em Hong Kong é uma luta, principalmente da juventude, né, e dos cidadãos em geral, mas sempre com a juventude à frente, sempre aquela galera que tem mais energia, em prol da manutenção da democracia. E eu vou dizer a vocês que eu curti muito dessas aulas remotas utilizando esse microfone e principalmente conseguindo ouvir a minha voz durante o momento da aula. Por que eu estou falando isso? Nós, professores, e aí sempre vale a pena assistir a essas análises de usuários e não apenas as análises dos especialistas. Nós, professores que estamos desde março de 2020 trabalhando de forma remota com os nossos alunos, utilizando, né, o fone de ouvido convencional ou o fone de ouvido de celular, que era um que eu utilizava nas minhas aulas remotas, a gente perde um pouco a noção do volume da nossa voz. É um hábito entre professores falar muito e falar alto, porque no nosso dia a dia, dentro das salas de aula, muitas vezes a gente precisa que a nossa voz atinja ao último aluno no fundo da sala, e essa projeção de voz que a gente costuma ter, ela vira um hábito para a nossa vida. Então, dessa forma,
com o fone de ouvido aqui e ouvindo ao mesmo tempo, e vou dizer, sem nenhum lag, sem nenhum atraso, eu consigo modular melhor o volume da minha voz. Só espero que isso não dê problema quando a gente voltar para as aulas presenciais e eu acabe falando baixo demais dentro de sala de aula. Bom, e agora eu vou fazer um pequeno teste para você perceber a diferença entre a captação de voz, que, como eu já falei, é muito boa, do Sony SM-CS3 e do Fifine K670. Bom, então eu vou colocar os meus fones de ouvido aqui. Vou dar uma claquete e a partir de agora vocês estão ouvindo a minha voz no K670. Eu estou a uma distância aqui de um palmo do microfone. Estou com o volume no microfone ali em 1/4 de volta e no gravador eu estou utilizando para gravar aqui o Audacity. A gente está ali em 70% do volume do microfone. E aí eu vou mostrar para vocês qual é o ideal, a forma ideal de se utilizar um microfone condensador como esse, que é se aproximar um pouco mais do microfone. O outro ponto que é muito positivo é se você utilizar um pop filter, é aquele filtro que ele evita a captação daquele space bass, né, que fica no microfone, exatamente como você ouviu aí, e que incomoda bastante quem ouve, mas permite que eu possa falar num tom um pouco mais baixo. Vocês também devem notar que o nível de ruído, porque, como eu falei, a captação dele é feita aqui para frente, tá? Vocês vão notar, eu vou virar ele aqui e vocês vão notar que há uma diferença muito grande da captação da minha voz à medida que eu falo por trás dele, mas isso não impede de captar a minha voz. Não vai captar tão bem, mas vai captar sim os sons do ambiente. Por isso, essa dica de você utilizar o volume mais baixo e tentar se aproximar um pouco mais do microfone falando mais baixo. Dessa forma você capta menos os sons do ambiente e o que vai aparecer de forma um pouco mais limpa é a sua voz. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui é que eu não estou usando nenhum tipo de efeito nesse momento. Então, a título de comparação, eu vou mostrar também de forma totalmente flat, né, sem nenhuma equalização, o som captado pelo microfone de lapela da Sony, o SM-CS3, e vocês vão ouvir a partir de agora o som do microfone Sony. Então, o que vocês estão ouvindo aqui é o som do microfone de lapela, e aí eu estou usando o mesmo tom de voz que eu estava usando para falar aqui no Fifine K670, beleza? Então vamos voltar para o Fifine. Voltamos aqui a captação de voz a partir do microfone Fifine, e eu trouxe então esse unboxing, essa avaliação para você, principalmente que é meu colega e está a fim de dar um ar diferente para as suas aulas remotas. A gente espera realmente que esse ano a gente já tenha aí pelo menos a comunidade escolar imunizada a ponto de nós podermos voltar às nossas aulas regulares, finalmente podermos ver os nossos alunos, né, captar nos olhinhos deles aquele brilho de quem está entendendo tudo que está ouvindo do professor, ou aquela cara, né, de dúvida de quem não está sacando o que o professor está falando e que nos ajuda a direcionar melhor o caminho das nossas aulas. Sim, a gente está doido para voltar. Mas enquanto isso não acontece, a gente busca de alguma maneira melhorar a qualidade das aulas que a gente está dando e, no meu caso, melhorar o máximo possível a qualidade dos vídeos que são apresentados aqui no canal. Sempre dentro do foco desse canal, que é trabalhar a análise das políticas educacionais do Brasil, falar sobre estratégias e técnicas e tecnologias para melhores aulas, sejam elas presenciais
ou remotas, e também para as minhas aulas, ou melhor, videoaulas de geografia, que também entram aqui no canal. E o microfone vai ser mais um ponto positivo para isso. Então, só para a gente fechar, eu agora vou mostrar para vocês o áudio, como ele vai passar a ser apresentado nos vídeos daqui para frente, já dentro, né, da edição, com a equalização da forma que eu gosto de fazer. Então a gente vai dar uma equalizada no áudio a partir de agora. Bom, esse vai ser o tom de voz que vocês vão ouvir nos meus vídeos daqui para frente, e esse então garoto aqui, né, vai passar a fazer parte dos vídeos do meu canal, e espero que isso ajude a melhorar a qualidade desses vídeos, que melhore a qualidade das minhas aulas. E se você também quiser, né, dar um up nessas suas aulas remotas, no seu trabalho, ou mesmo nas videoaulas que você tem gravado para enviar aos seus alunos, essa é uma opção de muita qualidade e com um preço totalmente acessível, bem diferente daqueles tops de linha que vão custar no mínimo R$1.000. Isso se você estiver importando da China, dificilmente você vai conseguir comprar abaixo desse valor. Legal? Bom, então espero aqui ter conseguido dar mais uma dica legal para você que é professor e professora, e para você que está procurando um bom microfone e veio aqui assistir a análise de um usuário e não de um especialista no assunto, que é, ao meu ver, o melhor tipo de análise possível para quem está a fim de adquirir um produto. Bom, então eu espero ter atingido aí o que você precisa, seja você professor ou não. Vou parando por aqui. Um beijo, um abraço para todos e todas. Fiquem bem, fiquem com saúde. Sendo assim, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.